Oi, Júlia, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. E você, Marcelo? Graças a Deus, tudo caminhando. Ai, que bom. Hoje Já não, avisei que a Bianca. A Bruna Hoje estará a Bru tá ausente hoje, né? viajando, né? É. Hoje estará. Ué, mas ela tá aí? Ah, acho que talvez ela entre, então. Já deve estar com conexão. É, Ou, ou ela deu o login dela para para alguém, alguém. né? Pode ser. Para alguém pode ser. Pode ser. Oiê. E acho que eu tô com a Bruna, né? É a Bianca. Você tá com a Bruna. Ah, você tá com a É a Bruna, é. Bianca. E, Oi, Oi, Bianca. Bruna! Nossa, Como- diferente! É, é uma nova Bruna. já passei o host. Entendeu? Legal. Tô aprendendo, tô aprendendo. Uhum. Eba! Gosto, vou poder compartilhar música nos dias de meditação agora. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí para ver se o pessoal vai chegar. Sim. Tinha esquecido, amanhã é feriado, né? Aí Amanhã é tem um feriado em pessoal São indo Paulo. viajar. Em É, São Paulo é. feriado estadual. Sim. Para aqueles que já não utilizaram, né? Porque o, Porque em o- março já já foi foi no final de utilizado, né? março. Somaram Sim. lá os 10 dias, né, de feriadão. Isso. Eu lembro que eu até brinquei com a minha mãe, porque amanhã é aniversário dela, né? Aí, como adiantaram, eu liguei para ela e falei: mãe, hoje aqui em São Paulo é dia 9 de julho, então parabéns. É, tá certo, né? Aí hoje ela me ligou, aí eu falei: não espere minha ligação amanhã, porque eu liguei em março. Era dia 9 de Isso. julho. Amanhã é algum dia que eu não sei qual é. É. Complemento de aniversário. Vou inventar essa agora. É isso. Boa noite. Oi, Paulo, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo. Boa Maravilha. noite. Ué, tem duas Júlias agora. É o dom da bicorporeidade. Vai ter uma só, peraí. Agora sim, voltou ao corpo. Voltei. Eu gosto dessas escapadinhas, mas hoje não. Ah, tá bom. Eu vou dar umas escapadinhas só quando for para puxar o pé da Bianca, quando ela falta na meditação. Hoje foi a minha internet que nos impediu. É verdade. Ah, é? Uma bonitinha, assim. Mas amanhã você estará comigo, porque senão eu vou fazer
O que o Marcelo acabou de dizer que eu quase fiz. Eu vou sair do corpo para puxar teu pé, Bianca. É a 7, né? Vou anotar. 7. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim! Então tá bom, vamos começar, vai. O pessoal vai chegando, eu não sei se o pessoal também ia viajar hoje, né? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre o capítulo 3, que é a alma após a morte, né? Após a morte do corpo físico. E só repassando rapidamente, nós vimos essas duas questões, né? O que sucede à alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito. Lembre-se que alma e espírito, pela definição, são duas coisas diferentes, né? A alma é o espírito encarnado, né? E quando não está encarnado, de volta ao mundo espiritual, é simplesmente espírito. Por isso que a resposta é volta a ser espírito, né? Porque ela era alma. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente, né? Voltamos à nossa pátria, à nossa casa, né? Muita gente acha que a nossa casa é aqui na Terra, mas verdadeiramente não é. E a outra pergunta, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde, né? Isso é muito importante, porque existe a teoria do panteísmo, né? Que fala que você, ao morrer, você volta ao todo. Né? Voltar ao todo significaria você perder a sua individualidade. E não é o que ocorre. Né? A gente sabe que nós preservamos a individualidade, somos um ser uno o tempo todo, né? Somos imortais, não somos divisíveis e preservamos nessa condição de individualidade, e é assim que pode se medir a nossa evolução, né? Pela nossa individualidade. Nós éramos um ser há 1000 anos atrás e hoje nós somos melhores, naturalmente, porque nós não evoluímos nunca. Então, a diferença é por quê? Porque a alma preservada, a individualidade preservada, dá para você medir. Então, Deus, né, que é o gerente de tudo, acompanha essa evolução e sabe exatamente o quanto nós estamos evoluindo e que experiências precisamos para continuar evoluindo. Por isso, a nossa individualidade jamais se perde e por isso não temos como aceitar essa teoria do panteísmo que voltamos ao todo, né? Nós podemos voltar ao todo, que é o universo, mas preservando a individualidade. Aí tudo bem, dentro dessa visão, né? Mas a individualidade preservada, você volta à sua casa, que é o mundo dos espíritos. É uma das casas do universo, né? Então, dando sequência. Tá mudando por quê? Agora sim. Então, agora outra pergunta. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Ora, nós estamos falando que preserva a individualidade, mas como isso é comprovado no plano espiritual, que a nossa individualidade é preservada? Então, a forma, né, a maneira como os espíritos responderam, continua a ter o fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o que está sendo afirmado aqui é que, pelo perispírito, nós identificamos um ao outro no mundo espiritual. Naturalmente, se nós preservamos a mesma forma, então chegamos lá com a mesma forma, com a mesma identidade, tudo igual. Então, quem nos conheceu vai nos reconhecer de regresso ao mundo espiritual. Isso na grande média de todos nós, né? Porque há espíritos mais evoluídos que chegam à condição de mudar
a sua aparência logo de cara, logo assim que desencarna. Já chega lá mais jovem, já chega lá mais bonito, mais esbelto, enfim, diferente. Diferente, entre aspas, né? É o mesmo espírito, mas já com uma outra aparência, face à sua evolução. Então, mas são já espíritos bem mais avançados. Na grande média, nós continuamos preservando exatamente a mesma forma que temos agora, nesse instante. Seria muito bom, né, se a gente pudesse. Hoje se faz tanta estética, né, e põe botox aqui, estica lá e faz tatuagem nos olhos para tirar a olheira, faz um monte de coisa, tem um monte de tecnologia, e lá é tudo com a mente, né? É bem mais fácil. Então a nossa identidade ela fica preservada pela forma do nosso perispírito. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nós estamos falando de alma após a morte, né? Nós somos identificados pelo perispírito, ok. O que acontece com uma mulher grávida que desencarna, juntamente com seu feto, naturalmente? Como ela chega no plano espiritual? O que vocês acham? Acho que chega em duas pessoas, duas almas, né? Sim, a gente sabe que a individualidade é preservada, então ela está no ventre com outro espírito, que é uma outra individualidade. Então a individualidade é preservada. Mas a grande pergunta é: ela vai chegar do outro lado grávida? Não, Eu não acho que ela chega. chega gordinha, mas com a criança fora dela. Com a criança fora dela. A Ju também pensa assim? Boa pergunta, né? Nunca parei para me questionar isso, gente. Pois Que é, coisa. pois é. É uma pergunta muito interessante. E É, as informações que nós temos, porque não há dois desencarnes que sejam iguais, né? Varia-se muito. Agora, num caso como esse, normalmente o que acontece é que a mãe desencarna grávida, chega no plano espiritual grávida, com o filho no ventre. E por uma razão que é até compreensível, o processo de ligação, né, entre feto e a mãe, ele é muito intenso, ele é muito forte. Independentemente do tempo de gestação, a ligação ela é necessária e ela é forte para que o processo ocorra, porque o espírito não consegue fazer tudo sozinho e nem a mãe tudo sozinho. Os dois se fortalecem um ao outro para que o processo se conclua. Então há uma simbiose energética muito forte entre os dois. E quando há o desencarne por qualquer razão, isso não é assim que se rompe e mudou. E até se isso acontecesse, né, a gente vai pensar assim, ué, mas ele ia chegar lá como? Como um bebê? Como um bebê que acabou de nascer? Ou como um bebê já um pouco mais velhinho? Ou já como um jovem com a aparência de um garoto, por exemplo? Então, o espírito não está em condição de fazer essas transformações. O espírito feto, nós estamos falando. Ele não tem, ele tá ainda no estado de transformação do perispírito dele para o processo de expansão até o momento de reencarnar. E você não consegue mudar isso simplesmente porque você desencarnou. Então, normalmente, 99% dos casos, a mãe chega lá grávida. E aí, naturalmente, vem a segunda grande pergunta, né, Moé? Se ela chega grávida, como é que faz com o feto, né, que está na barriga dela? Ué, faz-se o parto. Tão simples quanto. Faz-se o parto. Também não é necessariamente que ocorra no momento em que desencarnou, isso pode ser depois, quer dizer, leva ali algumas horas de ajuste para tomar consciência do que houve. Depois desse tempo, o plano espiritual, os médicos espirituais vão e realizam o parto no plano espiritual, retiram o feto, e aí o feto vai naturalmente receber os devidos tratamentos, como um bebê aqui, todos os cuidados necessários,
Só que a grande diferença é que não está mais no mundo terreno, está no mundo espiritual. Então, o avanço deste feto, do ponto de vista cronológico, de crescimento dele, aí sim é muito mais acelerado. Quer dizer, os espíritos vão ajudando aquele ser que acabou de nascer no mundo espiritual, para que ele se recomponha mais rapidamente, vão dando passes, vão trazendo uma terapia energética para dentro dele, de forma que ele comece a avançar cronologicamente no seu tamanho, de forma muito mais acentuada e rápida do que na Terra. Então, talvez dali a uns 2, 3 meses, ele já seja um menino de 5, 7 anos, e assim por diante, né? Ele continua indo rápido no seu crescimento, até o momento em que ele vai ter o controle do perispírito dele e vai plasmar uma forma para ele mesmo. Né? Então, é uma situação curiosa e que faz a gente refletir realmente de como a gente precisa aprender, né, para ter a compreensão, né, verdadeira do que ocorre no mundo espiritual. Tudo bem? Dúvidas? Concordam com isso? Então, para mim é bem confuso, né? Ah, Mas sim, eu entendo que assim é para um bem maior, né? Porque eles têm uma capacidade de deixar o procedimento fluir como sim, seria, uhum, né? Para sim, você não ter aquele susto, é, né? Então, quer dizer, é, é um alongamento do que seria sim, naturalmente, né? sim, Eu acho que é para um bem maior mesmo da própria pessoa, do feto, de tudo, né? pois é. Para não sentir muito, né? Aquele. Porque, de uma certa forma, se o feto se separasse ali imediatamente, é quase que seria um aborto, né? Porque ele vai ser expulso daquele processo, sem a vontade dele, e nesse caso, sem nenhuma vontade da mãe também, mas ele se sentiria completamente alijado daquilo, né? Eu fui expulso, por quê? E ali, dessa forma, pelo menos, eu nem tenho condição de responder isso, mas o desencarne para ele é praticamente imperceptível, porque ele continua gestando com a mãe. Então, aquela vida que está ali, ela é inteiramente preservada. Você tocou muito bem nesse ponto, né? De cuidar do feto. E ele é totalmente cuidado, porque como ele está com a sua consciência momentaneamente adormecida, ele não tem a percepção do fato de que ele desencarnou, porque ele está dentro da mãe ainda. Eu não sei se há algum choque vibratório, que talvez ele até estremeça ou sinta alguma coisa só no momento do desenlace, né? Mas continua tudo igual, porque a mãe continua gestando ele, então é uma segurança muito grande para o feto. E aí a gente vê como o carinho, né, da lei para que as pessoas realmente não sofram, né? Já que houve um acidente e não foi permitido que ela prosseguisse na encarnação, então, pelo menos aquele feto fica preservado e ainda dá, vamos dizer assim, um gostinho para a mãe de fazer, né, o parto no mundo espiritual, de ter lá o filho e de ter a relação com ele no próprio mundo espiritual, né? É claro que a gente não sabe necessariamente as necessidades reencarnatórias de cada um, mas pode ser que ela vá continuar a ser mãe daquele garoto no plano espiritual, né? E até estabelecer um vínculo que pode ser que já existisse do passado, ou pode ser que estava começando ali agora. Mas se for um vínculo de amor, é uma maravilha, porque não é rompido, né? Você dá ainda a oportunidade da mãe de preservar aquele carinho por aquele filho que ela não teve fisicamente, mas espiritualmente ela vai poder se desenvolver com ele. Apesar de estar distante do pai, da família, né? Mas pelo menos com o filho ela estará. É bem interessante. Isso a gente vê que a lei de amor, ela realmente tenta preservar, né, as coisas da melhor forma possível para todos nós.
Muito bem. A alma nada leva consigo deste mundo? O que a gente leva para o mundo espiritual daqui da Terra? Materialmente a gente não leva nada, certo? Não tem o que levar. Então a gente leva o quê? Nós só levamos as coisas que estão dentro de nós, né? As coisas que estão dentro de nós são o quê? São os sentimentos, são as nossas lembranças e são os nossos conhecimentos. E aí, se a gente for estender o conceito, né? Isso é para a eternidade. E aí que está a grande questão da individualidade, né? Tudo que se você imaginar, nossa, mas essa encarnação, nessa vida aqui, eu já fiz tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, já pensou se eu voltasse ao todo, perdesse individualidade, eu teria perdido isso? Não faz nenhum sentido isso. Então, preservar as nossas memórias, os nossos sentimentos e os nossos conhecimentos é um grande alívio, né? Porque tudo que a gente está estudando, né, a nossa própria conversa aqui, o nosso bate-papo de toda semana, tudo isso faz parte de nós e nós vamos levar com a gente, faz parte do nosso crescimento e vai continuar fazendo. E é uma grande segurança, né, porque a gente sabe que não tem tempo perdido. Então, às vezes a gente vê uma pessoa idosa, já com uma certa idade, por exemplo, 60, 70 anos, 80 anos, por exemplo, entra numa faculdade. Aí quem está olhando fala assim, nossa, mas né, o que a pessoa vai fazer numa faculdade nessa idade? Ela está preparando para a próxima, né? Porque a vida é uma continuidade e eu não vou perder aquilo que eu estou aprendendo, então, que bom, para a próxima já vou estar sabendo uma nova matéria. Olha que coisa extraordinária. E se você preservar esse estímulo, você nunca vai parar no seu desenvolvimento. Né, eu fico lembrando na minha época em que eu era moleque, garoto, e eu via, naturalmente o mundo era bem diferente, né? Mas uma mulher de 40, 45 anos já era um aposentado naquela época. Já estava, vamos dizer assim, quase indo para o final da vida. E a gente via, né, muitos aposentados que se reuniam para jogar dama, xadrez, não tinham o que fazer. E eu falei, meu Deus do céu, hoje, 45 anos, você nem chegou à metade da sua vida, talvez, né? Você está na flor da idade. E com esse pensamento de que tudo o que a gente aprendeu, vivenciou, vamos levar conosco, então nós temos muito tempo para fazer as coisas. E nunca teremos esse desânimo de dizer assim, agora a vida não tem mais sentido para mim. Como não? Como não? Você pode começar um curso, qualquer curso que você quiser, agora, né? E hoje, com essa maravilha de internet e democratização da informação, eu não sei se vocês sabiam, mas vocês sabiam que Harvard, por exemplo, tem diversas formações gratuitas, né? Harvard, que é o maior conceito, talvez, de universidade que a gente fala, né? Todo mundo enche a boca quando fala. Tem cursos gratuitos. Se você entrar lá no site, você baixa, você pode se formar num monte de coisas. Né? Então, olha que fantástico. Você chegar com 60 anos, 65, ao invés de falar assim, eu não sirvo mais para nada, fala, não, vou fazer um curso de Harvard. Né? Vou aprender um idioma. Olha que coisa maravilhosa. Porque lá no plano espiritual a gente precisa falar ainda. Né? Os níveis mais elevados é tudo pelo pensamento. Mas no nosso nível comum aqui, a gente fala ainda. E se você vai para um espírito que falou um outro idioma na última encarnação, ele não vai te entender. Então tem isso também, para você fazer excursões no mundo espiritual,
para regiões em que são preservadas as características culturais, como o idioma, por exemplo, não vai ser pelo pensamento, não ainda. Talvez alguns de nós consigam, mas via de regra não será assim. A gente vai precisar falar mesmo para entender. Então, se eu só aprendi o português, o inglês, numa encarnação, eu ainda tenho condição de chegar mais para frente, estudar espanhol, francês, o italiano, o que eu quiser, japonês, chinês, né? Está à nossa disposição. Então, é uma maravilha, né? Você se sente útil o tempo todo, né? E pode usar esse tempo a seu favor, porque isso não será perdido nas próximas encarnações. Tudo bem? Marcelo, eu fiquei com Oi, uma dúvida. A pois não. gente não fala a mesma língua no plano espiritual? É diferente? Como assim? Tô por fora. Não, assim, o pensamento é um idioma comum, certo? O Sim. pensamento. Só que nem todos no mundo espiritual desencarnam na condição de se comunicar através do pensamento. Nem todos. Aliás, a maioria não está. Então você ainda usa de linguagem articulada para falar no mundo espiritual. Agora, naturalmente, à medida que você vai avançando, você não vai precisar de idioma nenhum, basta você pensar e a pessoa já entendeu o que você quer. Porque aí sim, o pensamento ele é universal. O pensamento não tem caracteres, regras, gramática, ele é pensamento. Então ele não tem um idioma. Você não pensa em português ou inglês, você pensa, né? Esse é o idioma universal. Só que para a gente se comunicar aqui na Terra, nós adquirimos esse padrão e conservamos isso ao desencarnar. E lá no mundo espiritual, existem, digamos assim, as comunidades que desencarnam próximas às regiões dos seus países e que preservam a cultura. Então, no mundo espiritual, tem colônias americanas, francesas, italianas, árabes, todas, que preservam a cultura dos seus países e, naturalmente, falam aqueles idiomas. E aí, naturalmente, na medida que a gente for evoluindo, aí sim nós vamos captando os pensamentos e não vamos precisar mais da linguagem articulada. E para vocês terem uma ideia, existe uma situação muito curiosa no livro do Luiz Sérgio, não sei se vocês já viram. O Luiz Sérgio foi um rapaz que desencarnou muito novo, com 17 anos, lá em Brasília, e ele fez uma série, acho que são mais de 20 livros, que ele enviou depois, né, de desencarnado, para contar as experiências dele no mundo espiritual. E ele trabalha com jovens e faz muitas expedições, principalmente para ajudar os jovens na questão das drogas, para mostrar o perigo das drogas e o que acontece com os jovens que consomem drogas quando chegam no mundo espiritual. E ele era um menino assim cheio de energia, cheio de ideais, e era muito curioso, perguntava de tudo o tempo todo. E quando ele chegou no plano espiritual, como a gente não muda, é a nossa característica, ele não parava de perguntar. Ele perguntava tudo. E aí, naturalmente, tem algumas questões que você pode falar, tem outras que não é o momento de falar, vai chegar o momento, mas ainda não é. Então, e os espíritos falavam isso para ele, né? Mas ele era muito curioso, era uma característica dele. Então, ele foi para um evento, e nesse evento tinha um palestrante falando, e a forma de você fazer perguntas ao palestrante não era levantando a mão e fazendo a pergunta e nem escrevendo, era pensando, porque na sala havia como se fosse um display enorme, que aquele display captava a onda do seu pensamento e transformava em escrita. E a pergunta aparecia escrita para o palestrante, que não precisava ser interrompido, e simplesmente olhava para o painel e via a pergunta. Então, olha que tecnologia fantástica, né? Extraordinária. E aí, naturalmente, ele começou a fazer a explanação dele lá do assunto, e ele falou, olha, deixa eu falar, dar os primeiros conceitos, depois vocês ficam livres para fazer as perguntas.
Só que o Luiz Sérgio, como era muito curioso, não conseguia conter o pensamento dele. Então, ele disse 2 frases, ele já pensou na pergunta. A pergunta, pá, apareceu lá no display. Ele ficou envergonhado. E o palestrante não se incomodou, deixou ela lá e continuou falando. Falou mais 5 minutos, pá, outra pergunta de Luiz Sérgio. Ele ficou mais vermelho ainda. Ele não conseguia se conter, né? E aí, naturalmente, todo mundo depois riu, brincou com ele, falou, não, é assim mesmo, não se preocupe, Luiz Sérgio, você vai controlando isso com o tempo, tal. É tudo isso para falar que é exatamente isso. O pensamento, ele é captado até por instrumentos no mundo espiritual, que dirá pelas nossas mentes. Nós vamos chegar lá. Mas talvez demore um pouquinho. Ai, Marcelo, ainda bem que você me avisou, ainda bem que eu medito, que assim, quando eu chegar lá, controlo meus pensamentos. É, Porque a língua, de vez em quando, eu consigo, mas o pensamento, de vez em quando, a gente ainda pergunta demais na nossa com cabeça. certeza. É claro que o plano espiritual nunca vai te constranger, né? Um irmão já evoluído que capta o nosso pensamento, ele não vai ficar Sim, toda hora, para de perguntar, para de falar isso, não vai fazer isso. Ele vai ficar quieto, mas ele está captando o seu pensamento, sim, né? então. Bora É, meditar para pensar menos. é. Acalmar a mente, né? É, Acalmar a mente. Então, isso é muito curioso. Então, ó, o que a alma leva consigo desse mundo? Fisicamente, nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor, a lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Aqui uma questão muito importante, né? Quando eu falo aqui, ó, lembrança cheia de doçura ou de amargor. Então, esse é um grande alerta para nós, porque eu já conheci pessoas assim e ainda a gente vê no dia a dia pessoas que falam assim, que são capazes de lembrar de um fato que aconteceu na vida dela, no passado, e tem tanta mágoa, tanta tristeza, tanto ressentimento daquele evento, das pessoas que envolveram, que quando fala hoje, tem as mesmas sensações, fica vermelha, chora, fica irritada, como se estivesse acontecendo novamente. E já fazem 20 anos, 30 anos que aquilo aconteceu. E a pessoa continua amargurada, ressentida. Isso é uma energia péssima que a gente leva conosco para a nossa vida, que perturba o nosso equilíbrio, perturba a nossa mente e que pode trazer doenças. Então, cultivar ódio, rancor, amargura, ressentimento não é bom. Como fazer isso? Nós temos que perdoar. Não tem outro caminho. Ah, mas perdoar é fácil falar. É verdade. E é por isso que a gente está aqui. Nós estamos aqui realmente para aprender a perdoar. E quando a gente fala perdoar, não é ser hipócrita e falar, não, eu perdoei já. E quando fala de novo, fica vermelho, ressentido, etc, etc. Não, é ser honesto. Não, ainda isso me marca profundamente. Então, o perdão ele é um processo. A gente tem que fazer paulatinamente. Deixar que o tempo vá diluindo isso, não pensar mais naquilo, evitar de falar no tema e tentar perdoar não só o evento, a vida que trouxe aquele fato e as pessoas envolvidas. Como eu posso perdoar? Eu não consigo. Não, vai perdoando, vai mentalizando a pessoa, uma cúpula luminosa, né? Deseje o bem para a pessoa, não deseje o mal, isso já é um grande passo. Né? Às vezes a pessoa está ressentida e vai, bem feito, aconteceu tal coisa, bem feito. Não, não é bem feito. Ao contrário, pense na pessoa se melhorando, deseje o bem. Não precisa conviver, mas deseje o bem. E isso vai, com o tempo, diluindo, porque o perdão não é um clique, não é da noite para o dia, é um processo. E com o passar do tempo, a gente vai melhorando isso. E vai evitando esse amargor, esse ódio que nos faz tão mal ao longo de toda a nossa vida.
Tá? Então é importante a gente deixar e que isso seja transmitido para as pessoas que eventualmente a gente conheça e que guardam no seu coração esses ressentimentos, né? Separação da alma do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? O que vocês acham? Depende da forma que foi desencarnado. É isso. Tudo depende. Não existe uma regra que você encaixa, né, meia dúzia aqui, outra meia dúzia colar. Depende. Você tem situações em que o espírito nem sabe que desencarnou. Então, aqui a pergunta, é dolorosa a separação da alma do corpo? Mas se o espírito nem sabe que desencarnou, então não doeu nada, né? Se ele nem sabe, não doeu absolutamente nada. Agora, tem espíritos que são capazes de sentir, né, a decomposição do seu próprio corpo físico e sente todas as dores. Então, são dois extremos, né? Quem não sente nada, e não é só não sentir nada, tem alguns que sentem até uma intensidade, uma plenitude que a gente desconhece em função do que viveram. Quer dizer, é um momento mágico o desencarnar, a separar-se do corpo, né? E para outros você pode sentir todas as dores da decomposição, são aqueles espíritos enraizados que não têm vida espiritual nenhuma, que só acreditam na matéria. É uma ignorância muito grande e esses espíritos realmente sofrem. Então, realmente, tudo depende. Depende de como você desencarna e depende de como você levou a sua vida, de como está a sua mente, né? E se você não é uma pessoa má e não deseja o mal, etc., talvez você vai se separar do corpo e nem vai sentir nada. Né? Tem muita gente que tem esse trauma, né? Esse drama. Mas eu vou sentir a dor. Talvez alguma dor física lá pela circunstância do desencarne, mas na hora que separou, acabou. O Divaldo Franco narra uma passagem em que ele teve uma parada cardíaca, né? Então, fisicamente, uma dor brutal, ele perdeu a consciência, caiu no chão, uma dor terrível, né? Física. E aí ele saiu do corpo e ele se viu, porque ele viu o corpo e viu as pessoas chegando, fazendo massagem cardíaca para ele voltar. E quando ele saiu do corpo, ele falou: meu Deus, eu estou vivo e sem dor, não tenho dor nenhuma aqui, que maravilha. Aquela dor terrível que estava naquele corpo lá, não tenho aqui. Que coisa fantástica. Então, exatamente a prova, né? Que essa separação, pelo contrário, ela vai te trazer alívio, não vai te trazer dor. Quando a pessoa está de bem com a vida, né? E aí é curioso, porque depois ele narra, porque quando ele saiu do corpo, apareceu a mãe dele e falou assim, e quando ele viu a mãe, ele percebeu que era um momento grave da vida dele e falou: mãe, eu não quero desencarnar agora. Peça a Deus para me deixar aqui um pouquinho mais. E aí ela olhou para ele e falou assim: me aguarde, eu preciso de um tempo. E ela assumiu. E aí depois de algum tempo, que ele não sabe dizer quanto, ela voltou. E aí a mãe dele falou: Deus te concedeu uma moratória. Vive cada segundo como se fosse o último. E aí ele voltou para o corpo. Quando ele voltou para o corpo, as dores todas ali. Tudo doendo de novo. E aí fez todo o tratamento, etc. Enfim, ele ficou bom, né? Isso faz 30 anos atrás, ele já está com 95. Então ele está muito bem. E a moratória dele você vê que foi longa, né? Ele conseguiu um bom tempo de moratória graças à atividade dele, no bem, no trabalho que ele executa, que é maravilhoso. Mas é exatamente isso. Fora do corpo sem dor, no corpo com dor.
Então, a separação depende, né? Para as pessoas que são boas, ela é tranquila. Então, eu respondo, não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da sua morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são o gozo para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Olha a visão diferente, né? Quer dizer, a nossa realidade é a espiritual. Então, a prisão está no corpo, na matéria. Se você morreu, você está de volta para casa. Então, só por isso já é motivo de alegria. Eu estou me libertando desse corpo pesado e denso que eu vesti para ter uma experiência, mas estou voltando para casa. E aqui a nossa visão é o contrário, né? Parece que a vida não, a vida é aqui. E lá eu não sei como é que é, lá é uma incógnita. Não, é o contrário. Aqui é que é uma incógnita, lá é a nossa casa, né? A nossa pátria. É para lá da onde a gente veio para onde a gente vai voltar. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. É um desencarne natural, tranquilo. No filme Ghost, eu não sei se vocês se lembram, no instante em que o Patrick Swayze morre, ele corre atrás do bandido, né? Ou seja, ele não tinha a menor ideia de que tinha morrido. Ele estava atrás do bandido e o bandido ele né, luta com o bandido, sai o tiro e aí o bandido sai correndo e ele sai correndo atrás dele, em espírito. Ele não tinha a menor ideia que tinha desencarnado. E a imagem é muito própria, porque é assim mesmo, a pessoa nem percebe que desencarnou. É lógico que aí vem toda a história do filme, né? Ele fica para resolver o imbróglio lá, né? Que acabou ficando com a ausência dele com a esposa dele, né? A Demi Moore. Muito bem. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aqui também, né? Não se tem uma regra. Depende muito. Existe a equipe de espíritos que cuida do desencarne. Eles são chamados de obiatras. Eles têm a função específica de fazer o desencarne das pessoas. Porque também não é um processo simples. Se você imaginar que o perispírito está ligado molécula a molécula, célula a célula, ao corpo físico, você tem que desconectar todas as células para poder libertar o espírito de forma completa. Né? Isso, naturalmente, exige algum tempo. Quanto mais espiritualizado formos, mais fácil será essa operação. Quanto mais arraigada a matéria, mais difícil é essa operação. Por isso não existe assim exatamente uma regra, né, de como é feita a separação. Mas se tivermos o mérito, nós seremos assistidos por essa equipe de obiatras que ajudam nesse processo de desencarne. Então eles respondem assim: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Ele simplifica bastante a operação. E depois ele pergunta assim: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? É uma pergunta curiosa, né? Quando que a morte física representa a separação da alma do corpo? Essa é uma pergunta que eu sempre fiz. Qual é o instante em que o espírito realmente não está mais no corpo? E aí eu fiz essa pergunta para médicos espíritas e o próprio Conselho de Medicina Espírita. Eles consideram que o instante que é considerada a morte física, que é quando o tronco encefálico, né, que é o que leva, né, toda a
comunicação e o tráfego sanguíneo para o cérebro, quando o tronco encefálico trava, e não há mais essa comunicação, né, com o cérebro, é aí que é o momento que é considerada a morte física. Porque aí não há mais nenhuma condição de você restabelecer a vida ao corpo físico, porque há o rompimento. O cérebro é o controle de tudo. Se você rompeu ali, o cérebro não tem mais ação, acabou. Então, a medicina, né, física considera este momento um momento, digamos, final. É um momento de desprendimento do espírito do corpo. Quando há, né, essa parada, né, de comunicação do tronco encefálico com o cérebro. E aí supõe-se, né, nós não temos como medir isso, mas que neste momento é que a alma se separa do corpo. Então, a pergunta aqui, né, se existe uma linha demarcatória. Não, a alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, o processo de desencarne normalmente é assim, é o que a gente está falando, você vai desatando os nós, né, os laços, até o momento em que você coincide aí com essa parada de irrigação do cérebro, aí você é solto integralmente. Você só tem essa expulsão, né, do espírito do corpo quando é um acidente violento, né? Que aí não era previsto. Quer dizer, você está cheio de saúde, você sofre um acidente e você é expulso do corpo. E não foi por vontade própria, foi um acidente e acaba acontecendo. Nesses casos também, né? Pode acontecer de você nem perceber que desencarnou. Não era previsto e você se sente bem. A não ser que você tenha alguma pendência ou alguma situação não bem digerida na sua vida. Mas normalmente você vai passar desapercebido. É como se você se sentisse vivo do outro lado. E é estranho quando você olha o próprio corpo, né? Realmente é um choque. Que aí sim você percebe que desencarnou. Mas o processo da morte normal é realmente você ir desligando, né, os laços que prendem o perispírito ao corpo físico. Esse é o processo, digamos, mais natural. E que os espíritos chamados obiatras nos ajudam nesse processo. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Nos estados de EQM, né, que há tantos relatos, isso é reportado, né? Encontros com pessoas amigas ou familiares que já desencarnaram, encontros com entidades luminosas, encontro com aquela luz que está no portal no fim do túnel, que se você atravessar, você vai para o outro lado e não volta mais. Quer dizer, existem vários relatos nesse sentido, de você ter alguma percepção, né, do mundo espiritual no momento do desencarne. Como também acontece lá no Ghost, né, que o Patrick Swayze vê aquela luz que era para ele, era o momento dele retornar, né? Então, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprende ao corpo, entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte, desprendido da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. É como o Divaldo falou, né? Nossa, eu estou fora do corpo, eu estou vivo, eu não estou morto, eu estou vivo e sem dores. Né? Vocês já pensaram o espírito que, vamos supor, foi cego uma vida inteira? Cego fisicamente, né? E quando sai do corpo, imediatamente vai enxergar.
ou às vezes não imediatamente, mas um pouquinho depois. Já pensou essa sensação, né? E você não via nada, você passou a vida no escuro, e de repente você sai do corpo e vê tudo. Que coisa extraordinária que é isso. A mesma coisa do surdo, a mesma coisa do paraplégico, né? Que chega lá do outro lado saudável, feliz, né? Uma vida descortinando pela frente de novo, sem aquelas limitações do corpo, né? Uma coisa extraordinária isso. Então a morte devolve isso ao espírito, né? Esse estado de liberdade, de emancipação, é uma coisa maravilhosa. Então a morte, ela não é tão ruim assim. E para ser honesto, né? Eu já mencionei isso para vocês, que nós devemos ter já vivido entre 200 e 250 encarnações, mais ou menos. Então nós já morremos 200 vezes. Né? Podemos não nos lembrar, mas a gente já morreu e já renasceu 200 também. Tá tudo gravado aqui no inconsciente, então não é uma coisa ruim. A gente já passou por isso várias vezes. É a nossa última aqui para encerrar hoje. O espírito se encontra imediatamente com os que conheciam na Terra e que morreram antes dele, muitas vezes, e tendo méritos para isso, sim, vai reencontrar mãe, pai, amigos, às vezes vai ser recebido por toda a família. Claro que depende de muita coisa, né, de muitas circunstâncias. Né? No caso do livro Voltei, do irmão Jacó, ele reencontra com a filha, é a filha que vai recebê-lo. Desde o momento do desatar do corpo físico. E quem vai acompanhá-lo também é o mentor dele e também Bezerra de Menezes. Né? Olha que privilégio. Foi assisti-lo no momento do desencarne. Então, a gente reencontra. Às vezes, não imediatamente por outras razões. Né? André Luiz só foi rever a sua mãe depois de basicamente 10 anos, né, de desencarnado. Porque ele passou 8 anos no umbral e depois foi se recuperando. Mas não foi porque não era possível, é porque ele não tinha condições. E ele fez opções que não permitiram que ele visse a sua mãe, porque a mãe dele ia visitá-lo, mas ela estava em outra esfera, em outra condição. Então, mesmo que a gente não veja, os parentes estão vindo até nós, estão nos visitando, vibrando pela gente, né? Então a vida prossegue, nada se interrompe, não. Então, assim, conforme a afeição que lhes votava, e aqui eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade como vê os encarnados e os vai visitar. Que é outra coisa legal, né? A gente vê o espírito como se estivesse vendo o encarnado. A impressão visual é exatamente igual. Então nós não vamos ver uma pessoa ali diáfana, né? Translúcida, porque é um espírito. Não, você vai ver ela como se estivesse em carne e osso na sua frente. E ela está em espírito, ela está perispiritualmente à sua frente. Mas a sua visão, a impressão da sua visão é como se ela fosse de carne e osso. Você vai tocar, vai sentir, vai ter cheiro, né? Cor, tudo igual. É como se não mudasse nada. Dúvidas, pessoal? Comentários? Impressões? Tudo certo? Tudo certo não, né? Se preocupa tanto, né? Em ter as coisas aqui.
E aí, então, a alma, você mereceu uma casa lá em cima também. Aí eu falei, em cima também, né? Aham. Nunca acaba. Tá cortando bastante. Vocês estão ouvindo ela? Eu não estou conseguindo ouvir, não. É, Tá. Acho que tá só se cortando for bastante. pensamento, assim. Não, brincadeira, Também Simone. não, mãe. Tá ruim a conexão. Deixa para próxima aula. Tá Porque bom, tá bom. Mas deu para ouvir que você falou da questão da casa lá, né? De arrumar uma casa, alguma coisa assim, mas a gente fala na próxima aula. Beleza. É, a parte boa, Marcelo, acho que é isso, né? De ter tempo para a gente poder aproveitar tudo que a gente faz agora aqui, né? Estava É. falando de estudar e tal, e me veio uma alegria ainda maior, porque semana que vem, não, mês que vem eu começo uma nova formação, né? E aí, quando você foi falando da idade, né? Ah, aos 40 anos, então, aos 42 vou fazer uma nova faculdade e pretendo, e não é a única, é a primeira de uma lista que eu já, já fiz. E que bom, porque é isso, né? Imagina É, se tudo isso fosse jogado fora, eu ia arrumar treta lá em exatamente. cima depois, viu? Que eu ia falar, poxa. Pois é, Agora que eu aprendi a me dedicar, agora que eu tô ralando, que o negócio dói pra caramba, vocês vão tirar de mim esse meu esforço? Não. pois Então, é. é algo que enquanto a gente está nesse processo, também é o que dá força para a gente continuar, porque se não fosse para manter, não valeria o esforço da melhoria, né? Eu acho que o evoluir também é por isso, é porque não é só para agora, né? Exatamente, exatamente. Não é Não é só para para o agora. imediato, né? É, é. E, e isso para tudo, né? Sim. Citando o exemplo, ó, a minha esposa, Cristina, ela entrou na faculdade de psicologia com 45 anos Ai, que maravilha. e se formou com 50. Olha que Hoje ela está com 55, já está trabalhando há 5 anos, graças a Deus, porque o ano passado eu perdi o emprego, eu fiquei um ano desempregado e quem sustentou a casa foi ela. Olha que bênção, tá vendo? É isso. Então, ela fez a opção de cuidar dos filhos ao longo da vida, tal. Chegou um momento, os filhos já grandes, ela fala, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma faculdade. Eu falei, vai mesmo, por que não? E tá aí, ó, se formou, é psicóloga, está ajudando um monte de gente, principalmente nesse período de pandemia, pessoas muito desequilibradas, né, em vários sentidos, ela está ajudando bastante. Então, olha que bênção. Terminou a faculdade com 50 anos. É E isso. está aí, ó, ativa, trabalhando, ajudando as pessoas a ter uma saúde mental, né, um bem-estar psicológico. Ó, que coisa fantástica. Então, é isso, é uma bênção. E quando a gente avalia, né, a, a questão, a pandemia, o mundo mudou, será que eu vou desencarnar agora ou recentemente, ou vai acontecer? Não importa, nós estamos sendo preparados para uma geração muito melhor lá na frente, muito melhor, porque o futuro nos reserva coisas evoluídas, mais evoluídas. Nós vamos evoluir. Então, quando a gente voltar na Terra, já vai estar melhor. Sim. Então, isso aqui é um processo de regeneração, de limpeza, está preparando o planeta para coisas melhores. Que bom, quando a gente voltar, as coisas estarão melhores. Então, o momento é difícil, tem dificuldade, sim, mas a perspectiva, né, a longo prazo é muito boa. Então, isso vai dando alegria para a gente, para poder passar por isso, né, sabendo que as coisas vão sempre melhorar. Muito bem, vamos encerrar por aqui? Então tá bom. Vou fazer aqui uma oração. Então vamos nesse instante agradecendo esta oportunidade de estarmos juntos, agradecendo mais esse dia de vida. Fomos criados
simples e ignorantes, mas seres eternos. E vamos construindo no nosso dia a dia tudo aquilo que é importante para o nosso crescimento como um ser em evolução, como um ser que foi criado ignorante, simples, mas que está progredindo todos os dias a partir das nossas escolhas, a partir dos caminhos bons que trilhamos em nossas vidas. Então, neste momento, nós, envolvidos pelos queridos irmãos espirituais que nos acompanham, que nos ajudam, que nos abençoam com a sua energia, nós mentalizamos a corrente de espíritos médicos que normalmente se aproximam de nós para trazer as energias do mundo espiritual e recompor a nossa estrutura perispiritual dos nossos desgastes diários. Então, nesse instante, uma equipe de enfermeiros se destaca e vai se posicionar à nossa frente, exatamente à nossa frente, de jalecos brancos, tocam suavemente o nosso ombro esquerdo com a sua mão direita, pedem para que pensemos em Jesus e vão depositar sobre o nosso coronário, no alto da cabeça, uma chuva de folículos de luz que vai adentrando pelo coronário, que vai iluminando a nossa glândula pineal no centro do nosso cérebro e vai irradiando para todo o nosso perispírito, pelos centros de força, a energia nas suas cores características, para que nos sintamos bem, para que nos sintamos vivos e para que tenhamos o nosso coração cheio de esperança e de coragem de enfrentamento dos nossos desafios diários. Esses amigos aproveitam para fazer a mesma energização para todos os nossos familiares na nossa casa, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que estamos mentalizando nesse instante, para que eles recebam a visita desses companheiros e da mesma forma possam energizá-los, para que eles se sintam muito bem e tenham amanhã mais um dia de trabalho, de atividades ou de descanso, sempre envolvidos nessa atmosfera positiva, de cooperação, de fraternidade e de bem-estar. Então nós agradecemos o dia de hoje, agradecemos os conhecimentos aqui permutados, agradecemos a bênção da vida e pedimos que esses companheiros permaneçam conosco até o horário do nosso repouso do corpo físico, para que junto a eles possamos também rever o nosso planejamento reencarnatório, rever eventualmente amigos do mundo espiritual, ou amigos encarnados que não vemos há muito tempo e que em espírito podemos nos conectar, que aproveitemos esses instantes e amanhã acordemos renovados para mais um dia de vida. Assim, agradecemos a Deus as bênçãos recebidas e pedimos a proteção, a paz, o amparo e o amor desses amigos, e mais esta noite, e mais esse dia, e nos próximos dias desta semana, para que na próxima quinta-feira estejamos mais uma vez todos reunidos. Então, que a paz do Mestre nos envolva, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos para a nossa foto. Bianca Ah, é. Casaquic, saia por favor. Então, vamos lá. Sorriam. Espera aí, foi uma. Agora você, Bianca, continua sorrindo. Pronto. Maravilha. Muito bem, gente. Ó, um bom Obrigada. feriado aí para vocês, viu?
Uma boa semana. E vamos que vamos. Obrigado, bom feriado a todos. É isso. Muita paz e muita saúde para todos nós. Que assim Exatamente. seja. Que assim Tchau, seja. tchau. Tchau. Fique com Tchau. Deus. Tchau.